Pronto, pessoal. Agora com o vasinho revestido, nós vamos começar a fazer o acabamento dele no gesso, certo? Lembrando, gesso que eu uso, gesso de construção, aquele saco de 40 quilos. Beleza, galerinha? Forma como você prepara o gesso. Tem duas formas de você preparar o gesso. Se você colocar primeiro o gesso e depois você jogar a água e mexer, o gesso vai endurecer mais rápido, ele aferventa mais rápido. Se você coloca a água e depois você vai polvilhando o gesso na água até ele ficar a flor d'água ou até a medida que você quer, e aí você dá uma mexidinha, nessa forma você tem muito mais tempo para você trabalhar com o seu gesso. Então quem trabalha com o gesso por fora do vaso, é muito bom que você prepare dessa segunda forma, colocando a água e polvilhando o gesso. Como eu às vezes faço por dentro do vaso, aí eu já faço diferente. Eu coloco o gesso e jogo água, porque eu já quero que ele fervente mais rápido ainda. Beleza, galera? Então vamos preparar aqui o nosso gesso e vamos começar a moldar o nosso trabalho aqui. Bom, pessoal, meio copinho de água. Lembrando que eu não tenho medida, tá? Mas por se tratar de gesso, sempre trabalhe em pequenas quantidades para que você não perca o seu gesso. Porque por mais que ele demore um pouco a ferventar, mas ele vai a ferventar e vai endurecer, certo? Então eu coloco meio copinho de água e aí eu vou polvilhando até o ponto que eu quero o meu gesso. Se eu quiser ele bem molinho, eu não polvilho ele até na flor d'água não, eu polvilho antes. Se eu quiser ele uma consistência meia nata, aí eu polvilho ele até ficar na flor d'água. Se eu quiser ele ainda mais grosso um pouquinho, eu polvilho um pouco mais acima, né? Então, ó, essa quantidade de gesso aqui que eu vou pôr, ó. Agora eu espero o gesso, a água dar uma chupada aqui no nosso gesso, certo? Vamos mexer ele para ele tirar todo o carocinho que tem. Sempre fazendo em pequena quantidade para você não perder o seu gesso, certo? Vou colocar o vaso de ponta cabeça assim, não sei se dá para pegar na câmera, dá um pouco. Então vamos voltar para ele pro normal, para pegar aí, ó. E aí a gente vai fazer, como eu falo sempre para vocês, isso aqui seria uma primeira queimada. Depois a gente começa gesso sobre gesso. Quanto tempo eu deixo de uma passada para outra? Por se tratar de gesso, galera, ele ferventa rápido, a cada meia hora eu entro com uma passada. Então, se eu vou entrar em cada meia hora, eu só vou entrar com 4 a 5 camadas, então eu vou levar aí 2 horas e meia, eu já concluo esse vaso aqui, né? A primeira etapa. Então o gesso, trabalhando com gesso, passa a ser muito rápido, cara, você fazer um trabalho. De preferência, usem luva, galera. Eu não sou muito fã de usar a luva, mas principalmente mulher, né? Estragar a unha, estragar a mãozinha. Certo, galera? Então essa aqui eu tô tratando como se fosse a primeira aqui, que seria no caso a nossa queimada. E depois sim eu vou começar a contar 1, 2, quando eu estiver jogando gesso sobre gesso. Certo? Então essa aqui seria a queimada, para a gente poder sujar aqui a nossa caixa, né? Ou a nossa fita, ó. Não desperdicei nenhum gesso, ó, tá vendo? Por isso que é bom você fazer em pequenas quantidades. Agora daqui a meia hora eu vou entrar com uma outra. Bom, pessoal, vamos agora meia hora depois.
certo? Depois da nossa queimada, agora sim eu vou entrar com a primeira camada propriamente dito de gesso sobre gesso, certo? Meia horinha é o ideal, assim eu falo, porque você pode até fazer antes, mas meia horinha pelo menos ele tá mais puxado o gesso, né? Mais seco. E aí a gente vai fazer o mesmo processo, certo? Segura ele aqui, ó, e quem quiser, depois que o gesso puxar e você ir alisando camada por camada, também pode. Só pegar uma buchinha, manter ela úmida e aí você vai alisando, certo? Eu vou fazer esse alisamento praticamente só na quarta camada. Você vê que dá para você trabalhar tranquilo com o gesso, ó. Ele demora a endurecer, a entrar no processo de fervimento, mas também depois que ele entra, ele embala. E não adianta jogar água, porque depois que ele começou a ferver, não tem quem faça ele parar. Por isso que a gente tem que ir fazendo pouquinho, cara. Olha, fechou certinho. Eu vou entrar com 4, pessoal, mas vocês entrem com quantas vocês achar que vocês querem. 4 aqui pra mim, ele fica uma camada meia fina, mas depois eu vou entrar com gesso por dentro dele, né? Mas para vocês aí que costuma quebrar o trabalho de vocês na hora de desenformar, passa mais uma camada, 2 a mais da que eu passo, para deixar ele ficar bem grosso, bem forte. Pô, pessoal, acabei aqui, ó, a quarta, mas eu vou fazer uma quinta, tá? Porque é gesso para não ficar muito fininho. Então eu vou fazer uma quinta e se vocês quiserem, essa parte aqui e essa parte aqui de cima, vocês reforçam mais, tá bom? Ó, né? E olha a vantagem de se trabalhar com gesso. Você consegue concluir aqui o lado de fora do vaso no único dia. Depois é só entrar para o acabamento e pintura. Coisa que eu levava 3, 4 dias aí na massa corrida, aí, né? Isso pro vasinho, para as plantas artificiais, galera. O vasinho de cimento continua sendo aí tranquilo, passo a passo, devagarzinho, certo? Então eu vou concluir aqui a quinta camada e aí eu finalizo. Então aqui, ó, certo? Meio copinho de água e aí eu vou polvilhando o gesso na água até o gesso ficar na flor d'água. Você pode deixar ele mais grosso ou mais molinho. Não faça quantidades muito grandes para você não perder o seu gesso. Certo, galera? Agora vamos dar uma mexidinha nele aqui, ó. Agora vamos naquele processo. Lembrando, pessoal, que depois que você finalizar, você pode ou umedecer sua mão na água e dando um acabamento para ele ficar mais lisinho, ou usando uma esponjinha, mas com a esponjinha ele tende a grudar, porque o gesso ele vai, como é que se diz, absorvendo a água, com isso a esponjinha vai colando, né? Então eu gosto de fazer com a mão mesmo. Umedeça a mão na água. Você vê que dá para trabalhar tranquilamente, né, cara? Ó, sem você perder o gesso. Você perde o gesso se você fizer muito. E aí, se porventura você acabar o seu vaso e sobrar gesso, já era. Ou, muitas vezes, por ser muito, ele vai endurecer antes de você terminar com ele, né? Fora que, cara, é uma delícia mexer com isso.
Certo, galera? Então a gente finaliza aqui, ó. Agora eu vou esperar puxar. E aí eu vou fazer mais um pouquinho. Esse pouquinho eu vou reforçar aqui o fundo, reforçar aqui e reforçar aqui. E aí a gente finaliza. Ó, acabou, não sobrou nada. Certo, galera? Aí agora você pode umedecer a esponjinha se você quiser, ou você pode umedecer a sua mão mesmo e fazer o acabamento, ó. É bom fazer isso que fica melhor para depois você entrar com uma lixinha. Fica mais fácil para você lixar. Bom, galerinha, agora vamos entrar aqui na parte da lixa. Certo? É aonde aqui é justamente aonde muita gente quebra o seu trabalho. Não parece não, mas a parte da lixa é uma parte muito importante, galera. Justamente para você dar o acabamento no seu vaso. Então o cuidado é muito grande. Certo? Eu vou usar aqui, ó, pra gente tirar todo o grosso, uma lixa 80 e uma base, certo? Com essa basezinha aqui, eu vou nivelo aqui em cima primeiro, ó. Essa lixa 80, ela é boa, que é para ela poder já tirar todo o excesso, o buraco do seu vaso. Mas para você lixar o gesso, ele tem que estar bem seco, senão você não consegue lixar. Ele acontece isso aqui, ó, a sua lixa. Bom, acabamento feito, galerinha. Agora nós vamos aqui entrar com uma aplicação da resina, certo? Para que ela seja entranhada. Aqui você pode usar prime, você pode usar seladora de pintura, certo? Para aplicar. No meu caso aqui eu vou entrar com a resina. E aí provavelmente a pintura. Vocês lixaram aqui, mas continua ainda cheio de alguns buraquinhos por causa do gesso, ele resseca rápido, né? Você pode, não fica lixando até você tentar tirar aquilo que você acaba por fazer mais buraco. O que você faz? Você vai limpar bem ele e aí entra com uma aplicação da massa corrida, uma ou duas aplicações da massa corrida para você acabar de nivelar o seu vaso. É o que eu vou estar fazendo nesse aqui, beleza? Então vamos lá aplicar uma massa corrida nele. Bom, pessoal, então agora vamos fazer duas aplicações aqui de massa corrida para a gente poder acabar de fazer o nivelamento nele, né, e dar o acabamento. Vou entrar com a primeira, vou esperar secar, vou entrar com a segunda, e aí quando a segunda estiver praticamente secando, aí eu vou fazer aquele esquema de umedecer a mão na água e passar para poder alisar ela. Com isso fica mais fácil de você chegar num acabamento com a sua lixa. Beleza, galerinha? E aí também tira aquela dúvida que me perguntam muito: ah, mas eu apliquei gesso, eu posso botar a massa corrida em cima? Sim. Ou vice-versa: ah, eu entrei com a massa corrida, eu posso entrar com o gesso? Sim. O gesso, na verdade, ele é até mais forte que a massa corrida, galera. Então, ó, vou entrar com duas demão aqui da massa corrida para a gente poder fazer um acabamento bem legal nesse vasinho aqui. Pronto, pessoal. Primeira demão, certo? Da massa corrida. Agora eu vou esperar secar, entrar com a segunda e dar um novo acabamento na lixa para ficar bem lisinho. E aí vamos desenformar ele. Fala aí, pessoal. Então, ó, entramos com a massa corrida, né? Para dar o acabamento, ó. E agora já adiantei aqui, já dei uma lixinha. Usei uma lixa 120. Tá, de ferro, que ela dura bastante, você pode usar para muitos trabalhos. Gasta, tá já usada. E dei o acabamento aqui, ó, no nosso vasinho aqui. Agora nós vamos desenformar ele. Vamos desenformar para ver agora? Sempre calma, galerinha. Tirar do caninho. Esse plástico aqui que eu utilizei é plástico de lixo.
ele é mais duro. Ele é bom pra coisar, só que ele gruda, ele rasga com menos facilidade. Então eu vou tentar tirar ele um pouco primeiro. Porque senão fica difícil do papelão sair com mais facilidade. Certo, ó, tirei ele. Agora a gente vai, pega o papelão e empurra pro meio. Balança ele para soltar daqui e empurra pro meio. Ó, e aí tu puxa, galera, ó. Certo? Perfeito, galera. Olha que beleza. Os moldes aqui, ó, não tá revestido com a fita durex, mas mesmo assim dá para se utilizar e fazer outro. Mas agora eu vou revestir ele com a fita durex para fazer os próximos, que aí dá para fazer quantos você quiser. Certo, galerinha? Olha aí nosso trabalho. Qual o próximo passo agora? Vamos tirar a fita crepe, certo? Ó, essa fita adesiva aqui. E aí nós vamos fazer massa de gesso e revestir ele por dentro. Vamos jogar dentro. Bom, gente, limpei todo ele aqui, ó. Agora a gente começa a trabalhar com mais calma possível. Tá, galera? Ó, limpei todo ele, tirei toda a fita. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou limpar todo o pó dele, tá? Vou usar aqui, ó, limpar o pó dele. Vou umedecer ele por dentro com aquele jatinho de spray assim, ó, para mim poder entrar com a massa de gesso, certo? Vou entrar com a primeira camada para a gente fazer lá o fundo e depois a segunda camada a gente vai revestir aqui as bordas. Pronto, pessoal. Agora eu vou dar uma umedecida nele aqui. Certo, eu vou usar aqui essa coisinha que eu tenho das minhas plantinhas, mas você pode usar aí um pano úmido, ou você pode jogar água. A gente vai fazer essa umedecer, e aí você tem que ter mais cuidado ainda. Sabe por quê? Porque como a gente vai preparar um gessinho meio mole, pra gente jogar aqui, quando você joga o gesso, por esse gesso já tá seco, ele vai absorver muito rápido a água da massa que tu joga. Então às vezes você perde o tempo de moldar ele, porque ele endurece rápido, fazendo aqueles calombo. E é isso que a gente não quer. Beleza? Então eu vou preparar a nossa massa aqui, que vocês já estão cientes, e a gente volta pra gente jogar aqui. Beleza? Eu vou preparar aqui acima de meio copo de água, salpicando o gesso aqui dentro. Vou fazer por 2 vezes, como eu disse. A primeira eu vou fazer lá o fundo e aqui assim, e a segunda eu vou moldar aqui por cima, certo, galerinha? Bom, preparei aqui, ó, pessoal. Dessa vez aqui a gente precisa de uma massa meia nata para a gente poder moldar, certo? Eu pretendo entrar com 2, mas se você ver se 2, que eu estou fazendo aqui um pouco acima de meio copo de água. Se você ver que 2 você ainda não ficou legal, você pode fazer. Aí é critério seu quantas vezes você molda aqui por dentro, tá? Para deixar ele forte. Beleza? Então vou jogar aqui, ó. Essa aqui praticamente eu vou fazer só o fundo, que eu já vi que é pouca. Ó, não dá nem para ver, ó. Vou fazer só o fundo, não dá nem para mim virar para vocês verem. Vou deixar ela endurecer aqui no fundo. Certo? E aí vou fazer um copo, então. Fazer um copo para a gente poder ir moldando aqui a parte aqui. Certo? Vou deixar ele endurecer bem lá. A gente bate um pouquinho assim, ó, para subir o arzinho. Certo? Vou esperar umas meia hora e vou entrar com a outra camada. Então a gente vai voltar depois que a gente tiver revestido ele aqui todo aqui. Beleza?
Bom, galerinha, eu resolvi moldar ele na mão, porque eu vi que jogando a massa dentro, mesmo umedecendo o gesso, ele tá absorvendo muito rápido, ou melhor, tá isso mesmo, absorvendo muito rápido a massa a água da massa, então você não está conseguindo moldar ele. Então eu resolvi fazer o processo que a gente já está fazendo desde o início. Faz uma massa com uma consistência e aí tô passando aqui, ó, na mão, e depois eu umedeço a mão e dou uma alisada, ou uso a esponja e dou a alisada. Certo? Aí depois tu pode, se caso queira, entrar com uma lixinha para dar uma niveladinha dentro dele. Lembrando que é um vasinho para as plantas artificiais. Ó, assim você consegue, na verdade você consegue até nivelar ele melhor. Aqui, ó, as bordas. Certo? Fazendo isso, a gente vai finalizar aqui o acabamentozinho na lixa aqui, onde onde tem a porventura sujada aqui de gesso, né? Então tu dá um retoque na lixa. E aqui por dentro, galera, na verdade você pode deixar, porque aqui por dentro, quando ele fica nesse estilo assim meio grossão, também ele deixa o seu vaso mais forte, até porque não vai pegar, não vai aparecer, né? Ele vai ficar com arranjo, né? Com flores e essas coisas, né? Provavelmente a pessoa enche de pó de serra ou de alguma coisa para poder prender como é que se diz? O arranjo, né? Aí, ó. Certo? Finalizado isso, você pode umedecer a sua mão e já pode dar um acabamentinho para ir deixando ele lisinho aqui, ó. Ó. Ou você pode umedecer a esponja e dar um acabamentozinho mais lisinho lá por dentro também. Certo, galerinha? E assim a gente finaliza. Ah, sim. Não espera secar. Com uma faquinha você já dá aqui, ó. Porque depois que secar aqui, aí você tem que se matar e também lixando, né? Vamos tirar aqui o excesso. Aqui eu vou usar a esponja para a gente tirar aqui o...
Pronto, galerinha. Agora é só a gente esperar secar e dar um retoque aqui na lixa e pintar.